This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Hoje, 21 de julho de 2023, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo esse promovido e realizado pela Sociedade Espíritas Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. E sempre nós avisamos aquelas pessoas que nos acompanham, às vezes, pelo canal do YouTube ou nas mídias, se quiserem acompanhar os estudos anteriores, é só entrar lá na nossa página, que está aí no link aí no www.senhor.org.br ou no canal do YouTube, @CEOS Curitiba, Paraná. Lá vocês encontrarão não só os estudos do Livro dos Espíritos, mas também da Revista Espírita, e estudos do magnetismo e uma outra gama de estudos e a programação da nossa atividade, da nossa casa. Bom, dando continuidade então ao nosso estudo, nós estamos no estudo 19, que faz parte... Esse estudo, ele faz parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? E nós vamos entrando hoje no capítulo 7º. Então, nós estamos vindo aqui que a segunda parte do Livro do Espírito, ela fala sobre o mundo espiritual, né? E no capítulo 7, no capítulo 6º, nós comentamos aí sobre a vida espiritual, né? Como que os espíritos, como que nós vivemos no mundo espiritual, os sofrimentos e todas aquelas questões ligadas à vida espiritual. Já no capítulo 7º, nós vamos entrar agora da volta do espírito à vida corporal. Então, vamos começar aqui na primeira parte, aqui, Prelúdio da Volta. Na 330. Desculpa, aqui que está. Na 330. Kardec pergunta: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pergunta bem interessante, né? Acho que nós temos curiosidade sobre isso, né? E os espíritos respondem: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem de retornar a um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignora quando isso se dará. Isso aí está lá na questão 166, depois ele explica mais detalhado sobre isso, só cita aqui, né? E o Kardec faz uma pergunta A sobre essa questão. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita? Como a morte ou é da vida corporal? A resposta: certamente. Assim é. Na 331, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Na 332, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode, igualmente, distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-los. Nós já vimos lá nos capítulos anteriores, na outra parte lá, falando que as reencarnações no mundo espiritual podem ficar de dias,
anos e até séculos, né? Mais de séculos, né? Quer dizer, não existe assim um prazo pré-definido. Por isso que ele vem comentando sobre isso aí, né? Que lá no capítulo anterior, ele comentou que alguns pedem e escolhem para instrução e outros simplesmente para tentar, vamos dizer assim, que nem está colocando aqui, atrasar, né? Essa vida no corporal. A 333. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? A resposta: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Na 334. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Pergunta bem interessante, né, gente? O espírito é sempre de antemão designado, tendo escolhido a prova que queira submeter-se. Pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e virá que tal espírito se unirá a tal corpo. E vira, né? Que tal espírito se unirá a tal corpo. Lá nas obras de André Luiz, né? No livro, se não me engano, é Os Mensageiros, né? Ele comenta bem claro isso aí, sobre essas questões aí da reencarnação, né? Das preparações e tudo. Né? 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne? Ou somente do gênero de vida que ele sirva de prova? Bem interessante. Naquele livro ele fala bem claro isso aí, né? Que o espírito até optava por determinado corpo, sim ou não, na programação reencarnatória, né? É até um caso bem interessante, que a reencarnação de Sigismundo, né? Que ele relata bem claramente todos esses processos de reencarnatória, né? E aí a resposta: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que esse apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitido a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. E Kardec faz uma pergunta A sobre essa pergunta. Poderia o espírito recusar a última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não contentasse prova alguma. 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar uma criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Pode, a 337, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo? Do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, ou pelo seu nascimento, ou pela posição que vem ocupar no mundo, se ele torne instrumento de castigo. Para 338. Se acontecesse que muito espírito se apresentasse para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre qual deles pertenceria ao corpo? Muitos podem pedi-lo, mas
mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Essa resposta também é bem interessante. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. (340). É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que decide afrontar. Aí o Kardec faz um comentário aqui sobre esse tema, né? O viajante que embarca sabe a que perigo lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento a reencarnar sente uma espécie de agonia. (341). Na incerteza em que se vê quando as eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar conforme a suporte. 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera que pertença. Se já está nas em que se reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora. (343). O que vemos em sonhos que nos testemunham afeto e que se nos apresenta como desconhecidos semblantes? São algumas vezes os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Interessante. Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Agora aqui esse tema que é bem interessante, né? Que todo mundo tem essa curiosidade, existe assim muitas
Tem até algumas divergências, alguns criaram algumas datas específicas, questões diferentes, mas vamos ver o que o Kardec coloca, e os espíritos nos colocam aqui, né? A união da alma e do corpo, né? E em que momento a alma se une ao corpo? Interessante essa resposta. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Esse aqui é um tema que dá muita discussão, inclusive sobre essas questões ligadas aí aos abortos permitidos, não permitidos e outras questões, né? Mas aqui os espíritos deixam bem claro que no momento da concepção que foi colocado já existe já uma ligação do espírito, não que ainda está, vamos dizer assim, o espírito ali já pronto para nascer, que ele coloca bem claro. O laço vai apertando até o instante que a criança vê a luz, até o nascimento, né? Até ele coloca que o grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta com o número dos vivos e do céu de Deus, que foi que se completou. Mas já no ato lá da concepção, já tem o espírito designado ali, né? Aí não vamos entrar no mérito da questão moral e ética, não, mas a gente é só para a gente ter essa ideia, né? Saber como que os espíritos colocam. Né? Na 3, 4, 5. Olha aqui, é bem interessante. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Que Kardec vai aprofundando ainda mais essa questão, né? Durante essa primeira fase, poderia o espírito anunciar habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união, no sentido que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que o corpo, como os laços que ao corpo prende o espírito, são ainda muito fracos, facilmente se rompem e pode se romper-se por vontade do espírito, se esse recua diante das provas que escolheu. Em tal caso, porém, as crianças não vingam, né? A 346. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento? Escolhe outro. Bem direta, né? E aí o Kardec continua perguntando, fazendo um item A. E qual a utilidade dessas mortes prematuras, né? Dão-lhes causas, mais às vezes, as imperfeições da matéria, né? A 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Olha, o espírito já vem já sabendo já que, né, que vai desencarnar logo o recém-nascido, né? A resposta: o ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos. O que há nesses casos da morte prematura é uma prova para os pais, né? A gente vê aí os desesperos, muitas vezes aí que a gente vê dos pais, né? E é triste mesmo a gente ver assim quando parte essas crianças, mas temos que compreender isso, que vocês são próprios para eles passar, para eles compreenderem, né? Por isso é importante nós conhecermos a filosofia, a doutrina espírita, né? Entendemos que nós somos seres espirituais, estagiando no corpo físico. Né? A 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação do espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Olha, a resposta também. Nem sempre, ou é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a encarnação imediata corresponda à anterior determinação. Quer dizer, que talvez já estava programado já que ele ia nascer, desencarnar e voltava, já encarnaria novamente, né?
350. Uma vez unida ao corpo da criança, quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede algumas vezes deplorar o espírito a escolha que fez? Resposta. Com outra pergunta que o espírito responde. Pergunta-se, como o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. 351. O intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Olha aí também, essa pergunta é bem interessante, que ele disse lá no anterior, lá para trás, que a partir do ato da concepção já estava designado já aquele espírito ali, né? E nesse intervalo até o nascimento, né? Vamos ver a resposta aqui. Mais ou menos, conforme o ponto que se ache desta fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que ele soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado do qual deixa de ter consciência na condição do homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe votam, pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta, se vê em situação diversa do que ocupa na véspera. É interessante, assim, que até a gente assiste algumas reportagens e algumas coisas assim, que o ser humano, né, ele difere dos outros animais. Por exemplo, até vendo assim, por exemplo, o nascimento dos animais na vida selvagem, né, um antílope, um búfalo, eles já nascem em questão de minutos, já nasce ali, já nasceu ali, e já a mãe dá só uma lambidinha ali, já mama e já tá saindo correndo. Ele já está pronto para correr e colocar, né? Para seguir, né? Porque é assim que tem que ser, porque senão os predadores ficam aguardando ali para pegar ele, né? Então, rapidamente ele já está pronto. E nós, com o ser humano, não, nós dependemos, você imagina, as crianças ficam aí até a idade aí de 10, 12 anos, né? Principalmente as pequenininhas, que nem se comove nem nada, tem que ser alimentado, ser colocado tudo, né? Isso faz parte de tudo desse desenvolvimento que ele está colocando aí, até para estreitar esse laço entre a família, pais e a própria sociedade, né? Você vê a diferença do ser humano, como nós dependemos um dos outros, né? E se a gente comparar com os outros animais, né? A 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode ser considerado o feto como dotado de alma? Olha que pergunta, hein? O feto, né? O espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligada à alma que virá possuir. Aí aquelas polêmicas, né, que sempre surgem, né, que colocam aí nessas questões aí
dos que defendem o aborto com direito de escolher. Aqui não vou entrar no mérito da questão, que não é a nossa questão, mas apenas estamos colocando aqui o que os espíritos colocam, né? 354. Como se explica a vida intrauterina? É da planta que vegeta. A criança vive da vida animal. O homem tem a vida vegetal. A vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Na 355. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá, e Deus permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Né? Então já pode acontecer isso aí, né? Como já foi colocado ali na questão anterior. Ali. 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Interessante, né? Alguns há, efetivamente, cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais, né? São provas, né? E aí, o Kardec pergunta no ITA, pode chegar ao termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive, né? E na letra B, segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçadamente encarnado em si um espírito? Que seria ela, se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Ó a pergunta aqui agora, hein, gente? 357. Que consequência tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada que ele terá de recomeçar. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que terá vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas que se veria de instrumento, o corpo que se estava formando. Veja bem, essas questões aqui foram colocadas por Kardec em 1857, né, gente? 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, dela haverá crime em sacrificar a primeira para salvar a segunda? Isso é hoje que é bastante discutido isso, né? Preferível é se sacrifica o ser que ainda não existe, a sacrificar o que já existe, né? Isso já a maioria das sociedades, dos países, das éticas aí da medicina adotam esse critério, né? 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação? Uma vez que se não completaram, é que assim eu quis o Criador. Pergunta, né? Uma vez que não completaram, não é assim eu quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios. E a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Dando continuidade, esse sistema é bastante interessante, né? Vale a pena a gente estudar, até para a gente saber o que realmente, qual que é o pensamento dentro da doutrina da filosofia espírita. Né? Agora,
outro tópico que vai colocando aqui. Faculdades morais e intelectuais do homem. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? São do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Letra A, né, que faz uma pergunta aqui. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? A resposta também é bem interessante. Sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, ao contrário, poderia fazer crer na existência de espíritos sempre mal, que chamais de demônios. Bem interessante essa discriminação, né? Porque se você dizer, como que ele colocou lá, um espírito mal, o espírito, né, ele é um espírito imperfeito, né? Mas a maldade existe, mas senão você dá essa conotação que é dos demônios e dos anjos, né? 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e livianos? São indivíduos estúdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. 363. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Não, que de outro modo vos teria comunicado. 364. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Interessante, né? A 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Olha essa pergunta, é bem interessante também, né? O intelecto e a moral. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que, então, por isso, cede à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele adianta em ciência, durante outro em moralidade, quer dizer, ele pode ter bastante conhecimento, intelecto aí, né, vamos dizer assim, ciência e outras coisas, e de moralidade, não, né? E na 366, que você deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam na encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com aptidão especial. Aí o espírito coloca, nós que já estamos estudando aqui, nós já sabemos essa resposta, né? Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria. E ele careceria de individualidade, pois que por faria um bando de pássaros escapados da gaiola. Deixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver como multiplica dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda nesse caso, tomaram efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana.
porque com relação a Deus faziam os pagãos que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Aí o Kardec vai fazer uma explicação sobre esse tema aí, né? O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a esse respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons dos órgãos, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo, ou teriam deixado, porque tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Olha, interessante essa colocação aí. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade, né? Então, não é questão de lógica, né? Que fosse assim, você ia culpar quem, né? Três meia sete. Aí vai falando aqui agora sobre a influência do organismo. Unindo-se o corpo, o espírito se edifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário ou é do corpo. Unido-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que ele serve no instrumento. A grosseria da matéria os enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação da faculdade do espírito, como o vidro opaco, ou é livre da radiação da luz? É como o vidro muito opaco. Você sabe que quando Kardec, né, fez a codificação em 1857, não se falava nada de inteligência artificial, nem de computador, né? E é fácil a gente entender isso nos computadores. Por exemplo, você pode ter um programa mais sofisticado que for, aí que é vamos dizer assim, em termos de informática, chamado software, né? Seria lá a essência. E aí você vai colocar ele no computador. Você tem que ter um computador compatível para ele fazer plenamente as suas funções. É uma questão assim que aí hoje é comum, você vai colocar, você não tem suporte, você vai usar só aquilo que é permitido dentro daquele hardware lá, a máquina que você tem ali que permite. Senão você não consegue. Se você tiver hoje, antigamente tinha aqueles disquinhos e não sei o que, hoje já não tem mais nada disso, mas aí se você colocar, se o computador você não consegue se manifestar aquilo ali, você vai ficar limitado àquelas questões que o teu computador ali permite. É a mesma coisa, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Nós somos lá o software, lá, que tem lá a capacidade lá que vamos ouvir, está gravado lá. E aí eu vou se manifestar, o corpo físico vai ser o hardware aqui, ele vai ter uma programação ali que vai permitir isso, permitir aquilo. É como se diz assim, hoje os caras, níveis, né? De acordo com aquele nível você vai, depois do outro nível você não vai, só vai conseguir passar daquele nível que eles têm aquelas senhas
específicas lá e tem que ter a capacidade da máquina ali que consegue, né? E também as permissões, né? Então é bem nesse sentido, né? Como, colocando assim, a grosso modo. Para mim faz muito sentido quando comparando isso. Aí o Kardec faz um comentário aqui, ó. Pode ser comparação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito, de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. É aquela história que vai permitir você chegar até aquele ponto ali. Você passar aquilo, você tem que ter uma máquina melhor, né? O livre exercício da faculdade da alma está subordinado dos órgãos? Olha aí, ó. Os órgãos são instrumento da manifestação da faculdade da alma. Manifestação que se acha subordinada ao movimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou estar da ferramenta própria à sua execução. (370) Da influência dos órgãos, pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. É porque senão nós estamos dizendo que o corpo, né, que nós valoramos mais o corpo, né? É o espírito, né? Mas o corpo é apenas a roupa, né? Deve-se dizer daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? A resposta, o termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio da severidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos dentado. Cumpre, porém, que se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos exerceia o exercício das suas faculdades. Então, é isso mesmo. Vai depender da capacidade lá, do que o espírito já tem gravado dele lá. Bem, para colocar mais, também o corpo vai, que nem ele fala ali, que vai cercear esse exercício das faculdades, que não vai conseguir. Se você não tem um software, você não vai conseguir ler. Você vai conseguir ler só aquelas questões ali que são permitidas, né? Você vai se manifestar dentro daquele patamar ali que você tem acesso, né? E o Kardec faz um comentário aqui sobre esse tema, né? O encarnado traz ao espírito certas predisposições e, se admitir que cada um corresponda no cérebro a um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não a causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina, sim, ó, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, fora admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhe deu órgãos especiais. De onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurdo se mostra semelhante hipótese, se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza adotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes e se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento. E a nenhuma conclusão racional se chegará. Servindo-nos de uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que o homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio?
um ébrio, né? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Bem interessante isso, né, gente? Olha aí, ó, que tema bem bacana que nós estudamos hoje. Então, nós paramos por aqui, porque no próximo estudo nós entraremos no outro tema, para não ficar cortado o tema, né, gente? Mas tá aí um tema que eu acho que vale a pena reler, estudar bastante, essas questões aí do retorno da vida, né? Questões aí que o Kardec abordava com muita seriedade, né, com muita clareza sobre essas questões aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ninguém? Tudo tranquilo, gente? Aí é um tema aí que eu acho que vale a pena estudarmos novamente, né? Vale repetir, como todos os outros temas, né? Para a gente dar continuidade aí, né? Bom, quem gostaria de fazer a nossa prece? Su, quer fazer a prece para nós final? Tá quietinho. Fazer assim. Então, vamos continuar nesse clima de harmonia, de conforto, de amizade entre nossos irmãos que estão aqui, juntos, unidos nessa tecnologia tão abençoada que nos permite estarmos aqui reunidos em nome desse estudo, em nome da nossa evolução e também contatados com nossos irmãos espirituais que, assim como nós, estão reunidos aqui para edificarmos um pouquinho mais o nosso crescimento espiritual. Agradecemos imensamente essas palavras que nosso irmão Kardec trouxe até nós, sábias palavras codificadas, que o Espírito Verdade trouxe tão bondosamente para ajudar na nossa evolução. São questões que todos nós temos de dúvidas e muitas outras. Então, pouco a pouco, vamos sendo esclarecidos e vamos sendo iluminados conforme a nossa evolução. Agradecemos a oportunidade do estudo e dessa doutrina que tanto nos acolhe. Pedimos que fiquem conosco durante essa noite, nos protegendo, nos guiando. Nos reúnam aqui na próxima semana. Que assim seja. Assim seja. Bom,